estudar efetivamente. Então eu estava falando assim, Carlos, que em uma década mais ou menos aqui de trabalho com processo de aprendizagem, desenvolvimento e aprendizagem acelerada, o que eu mais tenho visto é que os projetos de estudo estão ficando cada vez mais longos, sabe, Carlos? As pessoas estão tendo cada vez mais necessidade de estar estudando por mais tempo, de estar fazendo mais atividades. E, inevitavelmente, quando a gente estica um projeto, a gente acaba nos deparando com situações que são gatilhos que vão despertando a gente para certos comportamentos que a gente tem que não são tão bem, assim, não tem uma resposta tão positiva a partir desse comportamento. E uma coisa bem interessante que eu vejo dentro disso, sabe, Carlos, é que assim, quando você vem em outras áreas, você se treina. Então, por exemplo, quando eu fiz competições, às vezes na área, você se treinava para poder enfrentar uma determinada situação. Só que quando a gente está falando de temas da mente, as pessoas não se preparam, vão meio que usando seus programas, seus desenhos, tudo isso, essas pré-definições. E eu queria que você, se pudesse, apresentar um pouquinho sobre você, falar um pouco para o pessoal e explicar um pouquinho sobre o que são esses cenários que a gente vive, o que tem essa dificuldade e como que a PNL pode nos ajudar nisso. Bom, boa noite a todos. Então, meu nome é Carlos Sampaio. Eu sou trainer, né, licenciado de programação neurolinguística, né, pela NLP Society, que é do Bandler, né, uma sociedade que fundou por ele. As pessoas fazem cursos certificados, né, de practitioner, master practitioner, de PNL, né, que é o aprendizado básico. Mas como eu cheguei aqui e assim, o que também me credencia a falar sobre isso? Eu estudei, né? Vou falar um pouco sobre isso nessa história aqui, mas eu estudei a mente, como ela funciona. Cada vez eu me interesso mais em como a mente das pessoas funciona e melhor, como ela pode funcionar melhor. Eu também passei por isso. Eu também fui concurseiro, eu também estudei num período muito difícil, desempregado, dinheiro acabando, e eu sentia na pele exatamente o que isso acontece. Na realidade, eu não fui o único. Isso é uma preocupação de tempos imemoriais. E aí eu vou citar uma, uma escola filosófica que você conhece bem, que é o estoicismo, né? Que é a história lá do fundador, né? Que é o Zenão Zenão de de Sítio. Sítio, né? Esse camarada era um mercador fenício, que ele ficava transportando mercadoria para lá e para cá na Grécia, e um dia o navio dele afundou. E, bom, se você é um médico, você muda de consultório. Se você é um artesão, você muda de oficina e trabalha. Mas o que é um mercador naquela época sem seu barco, sem as suas mercadorias? Então, ele foi buscar na filosofia a explicação para isso e uma mudança de mentalidade. E aí nasceu toda uma escola filosófica, depois veio Sêneca, depois veio Marco Aurélio, Epícteto, né, que foi um escravo. E essa escola eu considero a primeira, porque a PNL ela bebeu de muitas fontes, né? Bandler e Grinder, eles falam que demoraria muito mais se não tivesse Gregory Bateson, se não tivesse Subindo no ombro de outros. gigantes, né? Isso, nossa, leu minha mente, exatamente isso. E essa filosofia, eu vou destacar apenas duas crenças dessa filosofia. A primeira delas é concentre-se no que você controla e aceite o restante. Olha só, que coisa. Né? Porque quando você aceita, né, quando você assume o controle, você passa a controlar efetivamente a sua vida, senão você vira um refém do acaso, um refém das coisas que acontecem com você. Você não tem governo sobre si mesmo. Né? Tem um pensamento do Epícteto que é mais ou menos assim, que os homens não são perturbados, os homens eles não são abalados ou, pelas coisas que acontecem, mas pelas suas opiniões sobre essas coisas que acontecem. Né? Fantástico, E, fantástico. e outro pressuposto assim, legal é transforme os obstáculos em oportunidades. Você pode transformar os seus obstáculos em oportunidades. Olha que coisa legal.
né? Então, você vê, isso é uma coisa que eu recomendo, é uma filosofia hoje muito aplicável nos dias de hoje, né? Ela foi muito popular na Grécia, depois caiu em desuso, mas ela é ainda hoje muito popular e muito útil para os processos que nós estamos passando, né? E por que eu estou falando isso? Porque nós somos movidos pelas nossas, nós somos as nossas crenças. Assim, um dos filtros mais importantes para a gente compreender uma realidade que vem de fora, né, são as nossas crenças. Tem outros filtros, mas os mais importantes são as nossas crenças. Então, o que te move, o teu mundo, é as tuas crenças. Se você pensa que tudo é ruim, que tudo vai dar errado, aquele é o seu mundo. E tudo vai ruim, tudo vai dar errado. A sua percepção sobre o mundo muda com as suas crenças. Aqui eu queria te fazer uma pergunta nesse ponto, Carlos, porque você está tocando num ponto muito sério. Eu vejo acontecer ao longo desse período com alguns alunos uma coisa muito característica. Eu vejo dois tipos de alunos desistentes. Uhum. Um que é aquele aluno que desiste mesmo, vira e fala, acabei e tudo. E outro perfil de aluno que eu já ouvi várias vezes essa frase assim, eu vou fazer isso aqui, mas eu sei que não vai dar certo. Então isso daí se enquadraria nessa característica de crença. Seria mais ou menos esse perfil. Tá? E eu percebo que você programa, né? Você está programando. No fundo, a sua mente é como se tivesse uma galera lá, tipo aquele filme Divertidamente. Aí, galera, não é sério não, é só para passar um tempo. Não vai dar certo mesmo não, hein? Então, e é aquele tipo de aluno que eu vejo que ele cria isso muito pelo perfil do medo, sabe, Carlos? Da justificação, de falar, eu vou fazer isso porque se não der certo mesmo, só está acontecendo o que eu achei que iria acontecer. Então vai criando. E então, nesse caso, esse perfil de comportamento, ele acaba se enraizando e se tornando um programa da pessoa, é o tipo de resposta padrão que ela vai desenvolvendo, seria isso? com certeza. E, como eu falei, são profecias autorrealizadas. Ele programa a mente dele para falhar. Então, ele está fazendo aquilo ali, mas no fundo ele não confia, não vai acontecer, é isso mesmo. E você falou aí dos ciclos longos. Cara, hoje um ciclo de concurso, mais ou menos de 4 anos. Se ele está preparado, imagino, os 4 anos. Era 1 ano, 2 anos, ele deve ter estendido para os 4 anos. Cara, pensa num ciclo de Olimpíada do atleta ter que se preparar, porque a maior preparação do atleta não é física, é mental. Ele tem que treinar, 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 e treinar e com garra e acreditar, e vamos lá, e 4 anos para às vezes assim, uma competição de segundos. Pensa nos 100 metros rasos. Em, sei lá, 10 segundos, acabou. 4 anos de treinamento. Então, isso é possível. Pessoas fazem isso. Né? A diferença entre aqueles que vão passar, aqueles que vão vencer, é essa crença, essa orientação, esse mindset. Fantástico, né? Fantástico. E essa pegada também, eu tenho visto um pouco, a gente daqui a pouco vai entrar para falar sobre questões técnicas práticas, mas antes de tudo, eu queria só puxar, sabe, Carlos, porque eu recebi alguns pedidos dos alunos para que a gente pudesse tratar sobre alguns temas específicos, em especial 3 temas que eles falaram que eram muito difíceis em relação a projetos longos. Então é a questão de como conseguir vencer a desmotivação, como fazer para ter foco, sabe, Carlos, foco dentro do processo de estudos, e um tema que eu vejo assim bater muita gente, inclusive eu já perdi alunos por causa desse tema, em questões psiquiátricas, inclusive, que tiveram, que é o da ansiedade. O gatilho, a escalada da ansiedade, sabe, Carlos? Então, assim, hoje, eu vejo que os alunos são muito assolados por esses perfis de comportamentos e coisas que criam os cenários para que esses comportamentos eles se manifestem. E assim, você foi uma das grandes fontes para que eu começasse a ter um contato com a PNL, estudasse, fizesse meu practitioner, e eu vejo hoje claramente que isso ocorre muito por falta de que as pessoas tenham de ferramentas para conseguir lidar com esses temas, que são temas que eles não aparecem uma vez. Vamos pensar, o ser humano, a gente tem aí quantos milhares de anos que a gente tem consciência crítica e tudo, e será que somos só eu, só você, só outras pessoas que ficamos ansiosos, que temos o gatilho e que temos que nos deparar com esse processo? Então, assim, na sua visão hoje,
você entende que a PNL ela é uma ferramenta eficiente? Como que a gente consegue combater esses males principais? A PNL foi criada lá nos anos 70, né, com dois americanos, né, o Bandler e o Grinder, e eu fico olhando para diversas áreas hoje do conhecimento. Uma área que eu gosto muito, por exemplo, é a liderança, né? E eu fico olhando hoje para o desenvolvimento da liderança, né, para as relações interpessoais, soft skills que estão na moda, né, e cada vez mais eu vejo que a PNL estava à frente do tempo dela, né, que são as habilidades que são requeridas agora. Inteligência emocional. Você falou uma parte da coisa, como é que é ansioso, tá? Muita gente fala de inteligência emocional, tá, beleza, é bonito, mas tá, e aí? Eu sei, já sei, estou convencido, eu preciso de inteligência emocional, o que que eu faço para ter esse raio dessa inteligência emocional? E a PNL, ela vai exatamente na parte prática, né? Porque ela não é uma ciência, né? Ela é um modelo e uma tecnologia. Como você faz isso? Como se fosse a engenharia do cérebro. Por quê? Eu sempre dou nos meus cursos, nós nascemos com um supercomputador que é o cérebro, só que não vem com manual. Tem manual de instrução, então tem lá um painelzão e você sai apertando o botão, deixa os outros apertar o botão, todo mundo aperta o botão, às vezes dá certo, às vezes não dá certo, e aí é esse estado de coisas. Mas aí, então, como respondendo? São vários temas, vou falar aqui, não sei se vai dar para Provavelmente não. A A gente tenta ir trabalhando aos poucos em cima do que der, porque pode ter certeza Beleza, que você vai então, agregar muito. Então, pois é. Então, para não ficar naquele blá, 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 né, como eu faço para manter a minha motivação? Tchan, tchan! Então, vamos lá. A primeira coisa como eu falei, são as crenças. E a crença principal, vamos lá, assim, uma coisa acima disso, que é o propósito. É uma crença de finalidade, de eu tô lá, o que eu quero, o que eu pretendo com isso. E o propósito, ele é fundamental. Uma das motivações principais do trabalho, se você for nas motivações higiênicas lá do Expert, né, é o propósito. O trabalho, você só consegue se motivar no trabalho se aquilo estiver de acordo com o seu propósito. Então, pense nas grandes figuras da humanidade. Já viu alguém que não fez alguma coisa fantástica se não tinha um propósito? Colombo tinha um sonho de encontrar lá o caminho e navegar. Era um propósito. Luther King, como ele faria aquele discurso se ele não tivesse um propósito lá de igualdade para todo mundo? Como é que Mandela ia aguentar ficar na prisão aquele tempo todo sem enlouquecer se ele não tivesse um propósito lá, uma coisa maior? Então, a primeira coisa é, qual o seu propósito? Né? Tá. Qual é o seu... E aí você fala, nossa, mas isso é complicado. Não, não é complicado. Como que vem? Quando você pensa, qual é o meu propósito? O que vem para você? É uma frase? Né? É uma frase? Eu vou passar, eu hei de provar, eu hei de vencer isso. Eu vou chegar lá. Ou pode ser uma imagem, porque eu não vou entrar em detalhes técnicos, mas nós pensamos por representações, né? Por sistemas representacionais. Então, nosso cérebro tem representações de realidades dentro de nós. Então, eu posso ter o meu propósito como uma imagem, sei lá, eu passando, eu trabalhando, sei lá, estou passando no TCU. Então, pode ser uma imagem de eu entrando lá no TCU, de eu trabalhando. Eu me lembro que o meu propósito, quando eu gravei aquilo, eu morava no Rio, tinha uma escada lá com os leões lá no Ministério da Fazenda, e para mim aquilo ali eu ia trabalhar naquele prédio, eu ia trabalhar, ser servidor público, eu ia entrar ali. Então, o meu propósito era ali, eu me imaginava aquilo ali. Toda vez que eu pensava em me motivar, vinha aquela imagem para mim, aquilo me motivava, vou lá, eu preciso ir lá. Né? Então, como que vem isso para você? Então, a primeira etapa seria eu identificar como é que o meu propósito ele aparece. Por exemplo, no caso, quando eu fui entrar no tribunal, quando eu fui ter esse meu pensamento inicial, eu entendi e eu decidi que o meu propósito seria eu estar tendo condição de poder dar suporte para minha família. Eu via uma imagem que era aquele cenário. Então, assim, esse seria o propósito real. O primeiro passo aí para a gente identificar nosso sistema de crença dentro dessa estrutura. Exatamente. Porque quando você tem um propósito, mais do que identificar, você está lá, você está programado.
Então, o primeiro passo, tem um propósito, Apontar cultive esse certo. propósito. Isso. Você não vai libertar a Índia, como Gandhi, você não vai libertar, né, a África do Sul do apartheid, não precisa isso, você precisa passar no concurso. Né? Se esses caras conseguiram isso com um propósito, você também consegue passar no concurso com um propósito. Né? É bem mais fácil, entenda assim. É muito mais fácil. Perfeito. Tá? Perfeito. Então, primeira coisa, tenha um propósito, cultive ele, né? E se for uma imagem, tenha essa imagem, torne ela mais viva, inclusive, mais colorida, e sinta como o seu propósito vai aumentar esse desejo em você de passar. Porque se eu não estiver alinhado, se eu não tiver um propósito, eu não vou ter motivação para... Muitos, já fiz a metáfora lá, eu fui pesquisar os atletas olímpicos, eles se veem no pódio. Isso é um propósito, é uma meta, mas é um propósito ali, vou subir naquele pódio. Ele se imagina lá com a medalha. E isso dá força para ele, isso dá motivação para ele. Então, primeira coisa, tenha o seu propósito e cultive-o dia a dia. Ok? Perfeito, perfeito. Então, essa é a primeira coisa. Uma segunda coisa que vai te ajudar muito, ainda no reino das crenças, é uma das crenças mais profundas, que são as crenças de identidade. Por exemplo, eu sou persistente. Que crença que identidade eu podia agregar isso para você? Eu sou persistente. Cara, eu não desisto. Eu sou tinhoso. Essa é uma crença que poderia ajudar você de identidade. Eu sou. Tudo crença de identidade, eu sou. E perceba que a crença de identidade, ela pode te levar a alto desempenho, pode te lascar. Né? Tem gente, por exemplo, chegava no consultório, eu atuei como terapeuta há alguns anos, chegava, eu sou depressivo. Cara, já assinou a carta, já testificou, né, que é aquele processo. Pô, você é, o que eu posso fazer se você é isso? Né? Se eu tiro a tua identidade, quem você é? Perfeito. Então, você ter uma identidade que te favoreça também é fundamental. Né? Eu sou perseverante. Eu aproveitar nesse caso que você está falando dessa questão da identidade, que ela favorece, e como que a gente poderia hoje fazer um trabalho para reforçar essas crenças de identidade potencializadoras? Por exemplo, essa que você falou, que é essa crença de eu sou persistente. Eu vou dar só um exemplo bem prático nisso daí. Eu gosto de citar minha mãe porque ela foi uma grande base para mim dentro das minhas construções. Então, assim, um dia a gente estava conversando, ela virou para mim e falou assim, ó, você tem que ser ousado. Esse negócio bateu, eu acho que eu, sei lá, não sei, eu tinha 11, 12 anos de idade. Aí eu olhei e aquilo foi me acompanhando ao longo da minha vida. Você tem que ser ousado, você tem que... E de repente virou de você tem que ir para eu sou. Eu sou. E essa crença, ela se enraizou dentro de mim, mas foi um processo natural. Eu acho que é uma das poucas crenças que eu consigo me lembrar de falar assim, eu sou ousado. Olha o botão, lembra que eu falei do botão? É o botão. Exatamente. Então vamos treinar, vamos ensinar para a galera como poder programar uma crença poderosa para o pessoal realmente sair. Vamos lá. Então vamos lá. Uma coisa você já tem uma crença, sou perseverante. Por exemplo, você tem essa crença de que você é perseverante? Tem. Então, por exemplo, aí quando você pensa nela, que imagens vêm? Porque assim, nós somos também, uma outra coisa que nós somos é um conjunto de memórias e representações de imagens que nós temos. Então, quando você fala assim, eu sou perseverante, mas que imagens vêm para você quando você fala eu sou perseverante? Devem vir imagens assim espacialmente para você? Vem. Quando eu falo que eu sou perseverante, nesse caso, eu me lembro claramente assim da vez que eu me desisti. A vez que eu já desisti de um projeto de vida, um detalhe, eu me lembro da sensação do gosto dessa desistência. Então, vem para mim ainda o gosto que fica na boca. E automaticamente vem da próxima vez que eu senti esse gosto, que eu falei, eu não quero mais ele. E eu travei, eu trabalhei para anular esse gosto e com isso, aos poucos, ir convertendo. Olha só que coisa interessante, Rafael. Nem ia falar disso, mas como é interessante. As pessoas elas se movem por duas forças básicas, dor e prazer. A dor ela é 4 vezes maior a motivação do que o prazer. Né? Tem um programa de televisão
que é o seguinte, as pessoas vão numa grande loja lá de departamento e elas vão lá e cada uma recebe, teoricamente, 10 mil reais. São 4 pessoas, cada um, sei lá, 10 mil reais, tal, não, 20 mil reais cada uma. E elas saem comprando aquilo ali e, ok, compro 20 mil reais. Então, comprar, acho que comprar é bom, levar... Minha mãe adora esse programa. E eu fiquei observando a mecânica, porque eles têm que responder perguntas e se eles respondem errado, eles perdem, sei lá, 5 mil, 10 mil, 8 mil. Caramba. E isso é o seguinte, na verdade eles não têm nada, eles não ganham nada ainda. Mas se você ficasse fazendo perguntas só para ganhou, não ganhou, ganhou, não, é uma coisa. Ah, tá, não ganhei. Outra coisa é você perder. A dor é muito maior. Então você intensifica aquela dor. Então você usou a dor se afastando para conseguir se motivar, para conseguir ter essa identidade, né? Perfeito, perfeito. Pois é. Agora, quando você tem, voltando lá, como você tem essa identidade? Muitas pessoas aí, você só tem essa imagem ou tem outras imagens também? Não, de clareza só essa. Inclusive, pessoal, quem quiser aí que o Carlos possa ir falando um pouco sobre crença para ser potencializada, vai colocando nos comentários aqui que a gente vai falando depois. Mas no caso, Carlos, eu só tenho de clareza essa sensação. Existem algumas pequenas imagens, mas nenhuma muito definida que eu consiga pensar nela. Ok. Aí você pode fazer duas coisas. Pega esse gosto, né, e aumenta ele. Sente um gosto mais amargo ainda. E sente como você... Dá vontade de levantar na hora e já ir fazer alguma coisa. Pois é. Então, você pode intensificar determinadas coisas. Por exemplo, você falou que tem determinadas imagens aí. Pega uma imagem pequena e aumenta ela um pouco mais. Vê se você consegue aumentar. Perfeito. Aumenta outra. Perfeito. E vê qual o efeito que vai dando isso, você aumentar essas imagens pequenas de você perseverante. Toda vez vai dando uma sensação mais forte. Porque a ideia é essa, né? A gente pegar o modelo representacional e jogar ele. E veja, a PNL, ela trabalha com uma coisa chamada TOTS. Testa, observa. Por quê? Ela é meio que personalizada. As pessoas reagem de forma diferente. Né? O que funciona para uma pessoa muito bem, às vezes funciona para outra pessoa de uma outra forma. E por isso que as pessoas... Não, mas faz assim, comigo deu certo. Não necessariamente vai dar certo para outra pessoa. Para outra pessoa, às vezes, pode dar diferente. Né? Então, assim, e que uma live, né, nós estamos falando de temas genéricos. Então, algumas pessoas vai funcionar pra caramba, outras vai funcionar um pouco menos. Então, você tem que individualizar isso. Só com conhecimento mais aprofundado você individualiza. Agora, com certeza, pega suas representações e aumenta a imagem, aumenta som, sensação. Se for uma voz dizendo, você é determinado, você pode ser a voz do seu pai dizendo, você é determinado, ou a voz da sua mãe dizendo, você tem que ser ousado. Aumenta a voz dela, você tem que ser ousado, mais forte. Aumenta a sua identidade. Diz, eu sou ousado. Tá? Incrível. Então, você precisa. Porque se você disser, eu sou fraco, eu sou assim mesmo, eu desisto, eu sou assim mesmo. Ferrou, você não vai conseguir. Então, segundo passo. Então, primeiro passo, tem um propósito. Segundo passo, tem uma crença de identidade boa. Né? Eu sou confiante. Só pegar um gancho aqui numa coisa que você está falando, Carlos, porque essa crença de identidade, ela não é rápida de se construir, né? Assim, você trabalhar. Porque muitas vezes eu vejo o pessoal falando tipo, eu tentei uma vez, tentei uma semana, não consegui. Qual seria, assim, um tempo médio de exercício prático? Olha só que coisa. Isso aí, o que você está falando, são metaprogramas. É uma coisa que eu não vou explicar aqui, são coisas, ao contrário das crenças, valores que você vai adquirindo ao longo da vida, o metaprograma é genético, você nasce com aquilo ali, mas pode mudar. Mas é o seguinte, é um filtro de convencimento. As pessoas são, quem estuda persuasão, você é convencido de diferentes formas. Né? Então, uma das formas é o seguinte, vamos lá, tem pessoas que, primeira coisa, tem pessoas que têm que ver alguma coisa. Ela vê e ela se convence. São Tomé. Tipo, ver para crer. Tipo, São Tomé. Eu tenho que ver para crer.
Mas isso pode ser ver um filme, ela vê um filme, por exemplo, de um cara que persistiu numa Olimpíada, ou persistiu numa empresa, e ela, cara, eu posso ser assim também. Ela viu, ela se convenceu daquilo ali. Ou persistência, usar o dia. Outra pessoa, escutar. Ela escuta. É assim, aí você vai repetindo a crença, você escuta, 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 e você consegue internalizar aquela crença. Tem gente que lê a biografia de alguém, funciona muito para mim. Eu leio e eu ouço biografias de caras que fizeram coisas fora do comum, fora da curva. E isso me inspira, aumenta minhas crenças legais. Né? Agora, é outro metaprograma. Tem gente que é automático. Ele viu uma vez, ele acredita. Né? Quando você vai trabalhar com venda, esse é um metaprograma que ele tem duas fases. O cara, ele se convence que o produto é bom e compra logo. Ou não. Mas, enfim, tem gente que é uma vez só. Tem gente que tem um número de vezes. Ah, sei lá, eu tenho que ver isso, ouvir isso 10, 15 vezes, aí começa a se convencer. Né? Então, é número de vezes. Tem gente que é tempo. 2, um mês, 2 meses, 2 meses, 3 meses, um ano. Aí se convence. Ponto. Né? E tem gente que nunca se convence. Tem gente que fica sempre com aquele benefício da dúvida. Será que é isso? Será que é aquilo? Né? Então de novo, não tem uma receita. Agora, quão bom você é de se convencer, você persuadir a si mesmo Sua daquilo ali. capacidade de transformar. Isso Sua também entra capacidade. dentro da parte do treino, né, Carlos? Quanto mais você Isso. treina, e assim, só para a galera que é normal, tem gente que tem, às vezes, um pouco de dificuldade de falar, eu não gosto de coisas assim e tudo e tal. Gente, nós estamos falando de gente. Aqui é muito estudo, né, Carlos? O processo ele é muito dedicado, ele é um processo. Tem artigos 1000 que tratam do tema, a gente tem muita coisa. Então, assim, realmente é uma parte de desenvolvimento pessoal treinada, não é falácia, é verdade. Aplicar que E, consegue desenvolver. e se funciona em pessoas com depressão, pessoas com ansiedade? Hoje eu conversava com um ex-cliente meu que ele tinha caminhos neurais totalmente ansiosos e está passando por uma fase muito difícil. Eu até falava para ele, cara, se fosse em outros momentos, pensa só como é que você está agora e como é que você estava antes. Você teria se jogado da ponte, teria explodido. Né? Então, funciona. Né? Não é teórico, é prático. Tem teoria por trás, mas é a teoria aplicada. O grande barato da PNL é isso, é aplicado, né? E funciona para resultados. Fantástico. Recapitulando, então, tem um propósito, né? Tem uma boa identidade, coisas que você acredita sobre você mesmo que vão te favorecer, porque se você não acreditar, eu não sou capaz, ferrou, você realmente não é capaz. Tudo que você acredita vira verdade, não porque é quântico, nada disso. É porque a sua mente faz acontecer, a sua mente trabalha, ela não vai diferenciar essas coisas. Então você tem que ser cuidadoso com o que você fala. E aí, a terceira coisa, você precisa de crenças que não sejam identidade. Aí anote aí, que crenças você poderia ter? Por exemplo, se eu me dedicar, eu vou passar? É uma crença boa? Ah, todo esforço é recompensado? Isso é uma crença? Pode te ajudar? Então, você tem que ter um conjunto de crenças que vão te ajudar, que vão te fortalecer, que vão te dar esse alicerce. E aí, de novo, como é que você adquire essas crenças? Você pode, por exemplo, se você for mais auditivo, tem meios de testar isso, mas se você for mais auditivo, pensa em você, repetindo para você, todo esforço é recompensado. Todo esforço é recompensado. Você pode colocar a voz do seu pai, você pode colocar, se você respeitava muito, ou a voz de alguém que te inspira bastante, coloca aquela voz lá dizendo isso, todo esforço é recompensado. Alguém que você acredite muito, todo esforço Isso vai funcionar para os auditivos. Ou você pode usar representações que aconteceram num filme, por exemplo. Por isso que os filmes são inspiradores. Né? Você conjuga, o filme é fantástico, porque você conjuga imagem, sons, trilha musical, emoção, e aquilo às vezes muda a vida da pessoa. Você vê A Procura da Felicidade, aquele caso é A real. Felicidade é um filme poderosíssimo. E aquele caso é real. Tem algumas coisas que eles dramatizaram por conta do filme, mas é aquilo que aconteceu mesmo. O cara falou, vai acontecer. Não tinha dúvida daquilo ali.
tinha dificuldade, mas ele ia. E aí você pode ver representações de ou uma pessoa falando com você, junta a imagem com a pessoa falando com você. Né? Tem a televisão, ela imita a realidade. Então, às vezes, tem desenhos ou filmes que você imagina o ídolo dele falando com ele, conversando e dando força. E Fera aquilo é isso, fera. verdade. O cérebro funciona daquela forma. Porque o Se o cérebro não diretor diferencia o colocou que é verdade do que é representacional, não, né, Carlinhos? não diferencia. E o mais assustador ainda, você muda suas memórias. Sério isso. Toda vez que isso já é provado, a neurociência já prova isso. Toda vez que você recupera a memória, você muda você está mudando ela. Né? Por que não mudar de uma forma positiva? Por que não mudar de uma forma boa? Tá? Então, quer ver outra coisa que você pode fazer que é muito boa? Você pode fazer isso todo dia. Você, ao dormir, você está ali adormecendo. Quando você está adormecendo, seus níveis de ondas cerebrais baixam e você fica mais suscetível a sugestões. É quase uma hipnose. É quase um processo hipnótico. Então, você pode repetir para você mesmo: eu vou vencer, eu sou capaz de vencer, eu todo esforço. Escolhe uma ou duas e repete até dormir, repete. Aquilo ali, se você, não, eu me sinto melhor com uma imagem, fica pensando naquilo ali, fica pensando naquilo ali, a sua mente vai estar mais suscetível àquela sugestão e ela vai aceitar a sugestão daqui a um tempo. Né? Fantástico, Tem um fantástico. livro, tem um livro que é muito interessante do Joseph Murphy, que é o Poder do Subconsciente, que um dos processos que ele aborda lá de uma forma assim mais, né, diferente, mas é o mesmo processo, que você pode programar, né, repetir para você mesmo aquelas crenças e isso é uma das formas de você adquirir Esse essas momento, coisas. então, seria assim, um grande hack, né? Que é o momento antes de você estar dormindo, você deixando ali, você ter transicionar para as ondas de mais lentas, e aí você usar para poder fazendo sugestões. Fantástico, Exatamente. fantástico. Você deve ter feito isso. Você deve estar perto de dormir e falou, vou acordar 5 minutos para as 7, antes do despertador. E você acorda cinco Acordo, minutos para as 7. acordo. Por quê? Porque a sua mente, né, seu cérebro aceitou aquela programação ali que você fez para acordar, né, 5 minutos antes do despertador. Ou, por exemplo, às vezes quando eu quero descansar, eu sugestiono, eu vou ter uma noite de sono muito boa, tranquila, e vou acordar muito bem. E, embora eu tenha dormido, às vezes, um período menor de tempo, eu acordo bem. Agora, é melhor, com a pessoa está perguntando É aqui, exatamente isso que eu ia falar. O Tiberi está essa perguntando sugestão de aqui. dormir é melhor com mais detalhes ou não? É o Isso. seguinte, não elabore demais. Quanto mais direto e linguagem afirmativa, melhor. Por exemplo, você não vai fazer, eu não quero ficar ansioso. Não vai baratinar, né? Não vai, eu vou ficar tranquilo amanhã, né? Meu dia é tranquilo, meu dia é tranquilo, meu dia é tranquilo. Ponto. Você mais simples é mais fácil de o seu inconsciente entender. Veja, o teu córtex pré-frontal é que ele é o responsável por raciocínio matemático, blá, blá, blá. O teu inconsciente ele é mais simbólico, ele é mais a forma de se comunicar com ele é mais representacional. Até por isso que a gente usa imagens, né, submodalidades, diminui, aumenta a imagem, som, modifica. E isso é que reprograma, isso que você consegue conversar com o seu cérebro de uma forma metafórica. Né? Agora, Tem, você pode dar sugestões diretas, sim. Quanto mais, uma só, de preferência uma. E aí você, cara, bom, eu sou persistente, e vai, sei lá, um mês. Aí você, cara, estou me sentindo persistente agora. Pô, sou persistente. Legal, parte para outra. Tá? Então, insiste numa, e aí você, lógico, se você souber auto-hipnose, você pode fazer isso várias vezes de uma forma muito mais poderosa, né? tem uma Ok. coisa interessante nessa pergunta aí também, o Carlinhos, que eu queria saber com você se faz sentido ou não. O que que acontece? Até é interessante aqui quando a gente está falando, a maioria das pessoas, quando eu vou falar sobre estudo, aprendizagem acelerada, a memória auditiva ela tem relação mais com o curto prazo.
a memória que tem relação mais com longo prazo e que capacita a parte do subconsciente é aquela de imagens. Então, ou Uhum. imagens, ou filmes, você criar um filme mental, alguma coisa nesse sentido. E aí eu me lembro daquele filme do Inception, lá, A Origem, que o cara Aham. trabalha a inserção de uma ideia, né? Que é uma coisa que é só girar um peão, e o peão nunca cai. Então, seria alguma Uhum. coisa mais ou menos parecida com a lógica nesse sentido? Ou seja, um modelo representacional mais simples e que ele tem uma série de informações subjacentes a essa ideia? Tem um dos grandes expoentes da PNL foi o Robert Dilts. É ainda, porque ele está vivo, todos eles estão vivos, né? O Robert Dilts, ele modelou o pensamento de Einstein. Assim, como Einstein, tem uma carta lá que ele escreve, ele descreve como ele pensa, como Einstein pensava. Então, o que que é? Ele recebia inputs externos, visuais, auditivos, e ele criava imagens. Então, mesmo que você esteja escutando, né, o teu cérebro, muitas das vezes, né, vai criar imagens e vai correlacionar essas imagens. E, e esse entendimento, né, é que vai, e essa memória que vai ficar armazenada. Então, não necessariamente você vai ter que sempre recorrer ao imagem. Agora, se você tiver imagem e som, talvez é melhor ainda, né? Então, por isso que privilegia essas duas coisas, mostrar uma imagem, ao mesmo tempo que você está falando e tudo. Então, não necessariamente. No caso do Inception ali, o peão era era uma, é uma técnica que eles tiraram de uma outra coisa que chama-se sonho lúcido. Tem pessoas que estudam o sonho lúcido. Então, o que, que é um treinamento que tem para a pessoa assumir o controle quando está sonhando? Ela faz uma coisa que normalmente ela treina para fazer em vigília, o que, o que não poderia ser possível no sonho. Por exemplo, você estica o dedo. Então, você fica fazendo isso e fica se programando. Quando eu estiver sonhando, eu vou fazer isso. Só que quando você estiver sonhando, você vai puxar, ele vai esticar. Eu estou sonhando. Então, é uma forma, uma técnica ali Entendi. que eles tiraram. Esses roteiristas vão buscar em várias fontes, né? Então, que eles tiraram Criatividade. isso, né? Agora, o fato de você, como você programa, tem várias formas de você programar isso, né? As formas mais eficientes é quando tem emoção, quando tem, por exemplo, as memórias que você lembra mais são as memórias carregadas de emoção, quando aconteceu uma coisa muito importante. Às vezes você, dependendo do seu sistema representacional favorito, você lembra do cheiro, você lembra do som, de uma música, né? Você se emociona com aquela música, né? É muito comum você lembrar do cheiro da comida da avó, da mãe, assim, ou do sofá que você tinha. Então, a memória, né, quanto mais emoção ela tiver, mais ela se fixa. Por que, que a gente esquece coisas cotidianas? Porque ali está no automático, o teu cérebro automatiza muita coisa. Né? Teu Fantástico. cérebro automatiza muita coisa. Agora, também isso você pode usar para automatizar, você pode usar isso para automatizar raciocínios, pensamentos, e você nem sabe como você faz. É uma das pessoas que uma das terapeutas que foi modelada para que a PNL fosse criada, a Virginia Satir, ela não tinha a mínima ideia do que ela fazia na terapia. Ela não conseguia explicar, ela só fazia. Aí você pedia para ela explicar, as explicações dela eram horríveis, né? Aí o Bandler e o Grinder que modelaram ali e falaram, é assim, assado, ela faz isso, ela faz aquilo. Nem ela sabia o que fazia. Né? Então, esse é um nível que você faz as coisas de forma inconsciente. Então, recapitulando ali, de novo, né? Não sei quanto nós temos de tempo ainda. Nós temos 10 minutos para essa sessão. Quem quiser que a gente. Eu pré-conversei com o Carlos, a gente sabia que seria difícil conseguir, então se tiver interesse da turma para que a gente faça uma extensão, manda um aviso aqui que a gente dá uma continuidade. Vai falando aqui nos comentários que a gente faz uma segunda rodada da live aqui. Bom, Beleza. mas então recapitulando o ponto um que você falou. Propósito. Tem que ter propósito. Sem propósito não rola, não funciona. Segundo, identidade. Você tem que ter alguma coisa na sua identidade que fortaleça e se você, eu sou o cara, eu sou a cara, eu sou bom, né, eu persisto, eu sou perseverante. Beleza. Qual a sua identidade? Crenças. Você precisa ter crenças e veja, olha só que eu não falei.
Essas crenças, inclusive, são crenças, porque tem muita gente que se questiona. Gente, mas eu posso estudar e não passar, eu vou perder quantos anos da minha vida nisso? Né? E aí, de novo, você tem outras crenças. Você pode lembrar e ver histórias de pessoas. Por exemplo, do fundador do Kentucky Fried Chicken, o Oh, coronel. ali é... Cara, a vida, se você for pesquisar a vida dele, né, é porque ele é conhecido assim, nunca é tarde. Ele começou o negócio dele com 65 anos de idade. Até 65 anos de idade, ele era um falido. Né? Ele vivia de aposentadoria. Ele teve negócio falido, teve negócio falido, teve negócio falido. Né? E olha só, a persistência do cara, né? A resiliência dele, porque isso é ser resiliente, e a capacidade que ele, assim, começa. O Ray Kroc, lá do McDonald's, 40 e tantos anos, ou 50 anos, que ele começou, até então só fracasso, fracasso, fracasso. Então, nunca é tarde. Você nunca está desperdiçando o seu tempo. Essa é uma crença. Então, esses insights que você tem, eles são fundamentais. E eles fazem a diferença para você. Eles fazem a tua diferença de você. Porque se você tiver uma dúvida ali, você não entra de corpo inteiro. Né? A expressão queimar as caravelas, né? As pessoas, algumas, não sei se isso cai em concurso, mas o queimar a caravela foi Fernão Cortês. Não vou entrar no mérito do caráter de Fernão Cortês, mas o que ele fez? Ele queimou, agora é vencer ou vencer. Não tem jeito de voltar para a Espanha. Então, ou você... Rafael, caiu? Não? Não, tô te ouvindo, tô te ouvindo. Aqui você está congelado. Então, não tem. Então você não fica naquela, mas se eu perder aqui, eu vou correr para a caravela Não, é isso. Então, sei lá, um ciclo olímpico, então eu vou me dedicar 4 anos a isso. É 4 anos e é isso, é isso, é isso, é isso, é isso. E vou lá, eu acredito, e vai dar certo, e vai dar certo. Então, ter crenças. Ok, primeiro ciclo, né? A base, os alicerces são esses. Tá? Eu acho que Daniloso? até aproveitando aqui essa pegada, daqui a pouco o Instagram está derrubando a gente, então não dá para a gente conseguir aprofundar muito nessa primeira rodada. Eu vou chamar uma nova live para a gente poder dar continuidade no tema, porque eu acho que esse tema ele é fundamental e, sinceramente, o Carlos tem essa motivação, eu também tenho. A gente quer trazer essa informação para o máximo possível de pessoas, porque sinceramente, eu me entristeço muito quando eu vejo as pessoas desistindo, sabe, Carlos? Desistindo Uhum. porque quando bate é o momento em que a crença delas não sustenta mais essa estrutura do que a dor que elas vão sentindo ali dentro do processo que elas vão tendo. Aquela dor de ver. Aquela história, o projeto é longo, então a dor bate, vem, derruba a pessoa e tudo. E aí, se ela não desenvolve essa crença positiva de conseguir entender, de conseguir superar, de conseguir desenvolver, não sai. Esses são os alicerces. Sim, não adianta. Não, os alicerces são esses. Então, esses são os fundamentos. Você não vai querer construir o seu telhado antes desses alicerces. E eles é que efetivamente funcionam. Né? Eles é que vão te dar a base, a sustentação para você ter esse processo, às vezes, de 4 anos, 5 anos fazendo isso. E exemplos de pessoas que dedicaram a vida toda para um determinado projeto, acreditaram naquilo ali, e se eles conseguiram, você também consegue. Dando um abraço aí no Vanks, grande colega. Vanks, grande abraço. Então, esses são os alicerces. Agora, esperando cair, como é que é? Vamos dando seguimento, eu te aviso quando o Instagram começar a falar, mas eu queria só te pedir, então, antes da gente encerrar aqui essa rodada, fala um pouquinho pra gente como é que a gente consegue diminuir as crenças que derrubam a gente. Por exemplo, eu vi alunos várias vezes falando para mim, isso eu falei no início da live, que eles tinham a crença que, por exemplo, toda vez que fossem fazer uma prova do CESP, eles não iriam conseguir ter sucesso. Toda vez que fosse fazer alguma coisa, eles tinham aquela crença de eu não consigo fazer prova Uhum. do CESP, eu não consigo fazer isso.
ou eu não consigo acordar cedo, eu não consigo fazer alguma coisa. Desculpa, Casa, eu vou te interromper brevemente. Estão pedindo aqui uma biografia para poder pegar uma noção. Bom, Bom, eu não iria falar sobre isso não, mas assim, até porque o Carlos ele se mantém dentro dessas coisas, mas no final, então, eu vou pedir para que o próprio Carlos ele possa divulgar aqui um pouco, porque o Carlos ele hoje tem um trabalho de criar a condição para que as pessoas aprendam como fazer essa gestão da sua própria vida, dessa questão do PNL consigo mesmo. E eu vou dizer para vocês, hoje o Carlos ele faz o treinamento dos alunos do nosso time do Trilha dos Concursos. Então, quando vem alunos novos ou quando a gente está fazendo trabalho, eu sempre chamo o Carlos para vir fazer, porque isso é transformador. Ao longo do projeto, eu vejo claramente como muda a vida das pessoas. Então, Carlos, só até na próxima live a gente vai falar de como diminuir essa crença, que vai começar daqui a pouquinho, mas só fala para o pessoal para não perder, aonde que eles podem acessar o seu curso. olha só, vamos, primeira coisa, tem um canal no YouTube, Carlos Sampaio PNL, né? Então, lá tem, inclusive, um vídeo com várias técnicas ligadas para liderança. Como você destrói as técnicas, como você destrói crenças que prejudicam a sua liderança. Mas é a mesma técnica, só que aplicada para a liderança, tá? Então, Carlos Sampaio PNL no YouTube, se inscrevam, né? Porque toda semana eu trago vídeos de desenvolvimento profissional, pessoal, liderança e persuasão, que é outro negócio assim muito legal, muito interessante. Tá? O Carlos Sampaio PNL. Aqui no Instagram, eu vou colocar, né, o lançamento amanhã do meu curso de PNL telepresencial, em que você, na sua casa, você vai conseguir aprender a PNL padrão internacional, né, para desenvolvimento pessoal. Tá? Então, fica atento aqui, acompanha no Instagram também, @CarlosSampaioPNL, que você vai ter os dados, né, o link lá para a página com mais informações. Eu me mando um direct também que funciona. Tá? Bibliografia. Eu vou recomendar um livro aqui que eu estava lendo, que eu acho ele fantástico. É um livro, né? Thinking on Purpose. Tá ao contrário, porque ele espelha. Dá para ler? Não, né? Com vontade a galera consegue. Ok. Eu faço questão de colocar na descrição aqui o link da bibliografia que o Carlos propôs. Ele é um livro bem atual do Richard Bandler, que ele é a 15 Day, né, 15 dias de plano para uma vida melhor, uma vida mais inteligente. Então, aqui tem tudo esses direcionamentos todos. Para quem lê inglês, é fantástico. Né? Para quem não lê, eu vou fazer vídeos sobre cada um desses capítulos, que eu acho importante que esse conhecimento seja passado. Eu gosto muito de pegar coisas que não tenham ainda o equivalente aqui, né? E eu acho que é muito importante trazer esse conhecimento. E, em geral, eu recomendo livros de PNL. Você pode, hoje tem muitos livros disponíveis, tanto na Amazon, você tem aí o manual de PNL. Agora, uma coisa, para você realmente aprender PNL, você precisa praticar. Você só não vai aprender PNL se você só lendo e não vai. Você tem que praticar em você mesmo, você tem que encontrar alguém para fazer PNL. E por isso eu te recomendo, faça um curso de PNL. Se você não foi com a minha cara, faça um curso. Tem trainers licenciados aí, muito bons também e ótimos. Se você fizer comigo, melhor ainda, eu agradeço, a gente vai se conhecer e eu vou aprender também com vocês. Eu já vi a vida de muitas pessoas serem transformadas com a PNL de uma forma bem positiva, né? Tanto comigo, no meu trabalho terapêutico, desenvolvimento profissional e pessoal, mas também com outros colegas, tanto terapeutas, em cursos de PNL. Eu já vi coisas assim fantásticas. Eu já vi eu fui fazer um curso em Portugal com o John Grinder e veio um funcionário da pessoa que vai fazer o curso falou: eu vim aqui porque fulano de tal mudou, eu quero saber que PNL é essa que o cara mudou. Né? O cara se transformou da água para o vinho, então eu quero saber o que é isso, né? Que fez tão bem para ele. Então eu recomendo para vocês. Você falou duas coisas muito interessantes, vamos cair agora, mas só antes da gente derrubar, você falou duas coisas muito interessantes, né? Assim, eu sou apaixonado por esporte, a parte do jiu-jitsu,
E tem uma coisa muito interessante. Você pode ler o que você quiser. Você pode pegar, baixar, fazer o download, ver os vídeos que você quiser, ler tudo e tal. Se você não pegar e não treinar na prática, não chegar lá e tentar fazer a coisa, você não consegue ver o que é difícil de verdade, como é que você faz. Então, Uhum. PNL é uma coisa que você tem que estar treinando E, diariamente, você tem que inserir na sua rotina para se tornar uma resposta remota, para se tornar uma resposta rápida, né, Carlos? Dessa forma, mais ou menos. e inclusive um dos pressupostos, se você quer aprender, faça, haja. Né? Porque tem gente que fica, não, vou fazer o próximo curso, não, eu, eu não estou pronto ainda, eu não estou pronto. Isso é uma crença, né? Viu? Nós somos, nós é o que acreditamos. Ele nunca vai estar pronto, porque sempre vai ter o próximo curso, próximo curso, próximo curso. Né? Isso não significa você se aventurar e querer fazer o que você não consegue, mas, eu vou fazer isso aqui. Pô, deu certo, vou colocar mais um degrau, outro degrau, outro degrau, e você vai construindo a coisa toda. Então, o que que acontece? Até para dar um gancho, a gente vai encerrar essa live aqui agora e nós vamos reiniciar a próxima falando sobre como a gente consegue derrubar crenças que são negativas, ou seja, crenças que podem vir a prejudicar o Uhum. nosso processo de nosso projeto de estudos. Então, vamos lá, galera, vou encerrar aqui e vamos começar já a próxima.